Sabe aquela história de superação no esporte? Pois é, a jornada da seleção do Catar para a Copa do Mundo é exatamente isso, uma história de redenção. Vamos mergulhar em como eles saíram de uma estreia decepcionante em 2022, como anfitriões, para uma classificação histórica, por mérito, para 2026. Olha, a diferença entre a participação do Catar na Copa de 2022 e o que vem por aí em 2026 é gritante. De um lado, em 2022, a vaga veio de bandeja, né? Por ser o país sede. Agora, para 2026, a história é outra. A vaga foi conquistada na raça, com muito suor e estratégia dentro de campo. Para entender essa virada de chave, a gente precisa voltar para 2022. Foi um momento histórico, claro, a primeira vez do país numa Copa. Mas, na prática, foi também um baita banho de água fria. Vamos relembrar como foi essa experiência duríssima no palco principal do futebol. Imagina a cena, mais de 67 mil pessoas no estádio. Uma atmosfera simplesmente elétrica. Anos e anos de preparação para aquele momento. Só que, quando a bola rolou, o peso da estreia bateu forte. O nervosismo contra as seleções de elite era visível e a curva de aprendizado ali na hora foi brutal. E quando a gente olha para os números, não tem como fugir. A história fica bem clara. Foram 3 jogos contra Equador, Senegal e Holanda e o resultado foi o mesmo em todos. Derrota. Nenhum pontinho sequer. Ficou nítida a diferença de nível técnico e de experiência. Mas calma. Em meio a esse cenário de derrotas, teve um momento. Um momento de alegria pura, de orgulho nacional que ninguém apaga. O primeiro e único gol do Catar numa Copa do Mundo. E que momento! Aquele gol de cabeça do Mohamed Montari, depois do cruzamento do Ismail Mohamed, foi muito mais do que só um gol de honra, sabe? Foi a prova de que sim, eles podiam balançar as redes. Um instante que entrou para sempre na história do futebol do país. E essa é a chave para entender tudo o que aconteceu depois. Aquela estreia tão difícil não foi vista como um fracasso total, mas como uma lição. Uma lição muito valiosa. Essa experiência de jogar contra times de 3 continentes diferentes foi, na verdade, a fundação para o que viria a seguir. Certo. Então, o time ganhou experiência na marra. E agora? O passo seguinte era transformar essa experiência em resultado de verdade. E para isso, a primeira grande mudança aconteceu no banco de reservas. E que mudança, hein? Chegou ninguém menos que Julian Lopetegui, um técnico com um currículo de peso, com passagem por gigantes da Europa e com uma missão bem clara: reestruturar a seleção e construir um futuro de vitórias. Só para ter uma ideia do calibre do profissional, a gente está falando de um cara que já treinou o Real Madrid, Sevilha, a própria seleção da Espanha, onde aliás fez uma campanha invicta nas eliminatórias. Ele trouxe uma bagagem gigantesca para o Catar. E o que ele trouxe de mais importante foi o seu estilo de jogo, um foco total no equilíbrio do time, na resiliência tática, uma mentalidade que seria fundamental para os desafios enormes que estavam por vir. Beleza, técnico novo, mentalidade nova, agora era hora de ir para o campo e mostrar serviço. A missão era uma só: classificar para a Copa de 2026 por mérito próprio, jogando de igual para igual. Mas quem acha que foi fácil está muito enganado. A caminhada pelas eliminatórias da Ásia foi uma verdadeira montanha-russa. Teve momentos incríveis, como quando eles lideraram o grupo na segunda fase. Mas também teve um revés bem duro na terceira fase, quando ficaram para trás de Irã e Uzbequistão. No fim, tudo se resumiu a uma fase final tensa, já com o Lopetegui no comando. E foi ali, na hora da pressão, que o time correspondeu. Gols de cabeça de Boualem Kouk e Pedro Miguel garantiram a vitória e a tão sonhada vaga na Copa. Pronto, vaga garantida, missão cumprida. Mas a história não termina aí, né? Na verdade, ela está só começando. Agora, o Catar olha para a Copa do Mundo de 2026 com uma perspectiva completamente diferente. E o desafio que vem pela frente não é pequeno, não. O time vai encarar uma variedade de adversários lá na América do Norte. Vai ser o teste de fogo para ver o quanto eles realmente evoluíram desde 2022. A jornada da redenção, essa está completa. Eles provaram que pertencem à elite do futebol mundial. Mas a busca por um resultado histórico, essa está só começando. Então fica a grande pergunta no ar. Agora que o Catar mostrou que merece estar lá, será que eles finalmente conseguem surpreender o mundo e deixar uma marca de verdade no torneio? Vamos ver.